glorificado seja o teu nome, Senhor. És bem-vindo, Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? E Jesus, estão felizes com vocês? Aleluia. Que bênção estarmos aqui nesse domingo, esse lindo domingo, a qual nós estamos vivendo promessas de Deus. Domingo abençoado. Meus queridos, gostaria que vocês pudessem abrir suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 18. Vamos começar a partir do versículo 20. Aleluia. Que diz assim: do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. E o 21. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Leia comigo. A língua tem um poder sobre a vida e a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Aleluia. Senhor Deus e Pai maravilhoso, Pai amado, nós te glorificamos, Senhor, te agradecemos por tudo quanto já tens feito aqui essa tarde. Queremos te agradecer pelo que estás fazendo e irás fazer em nosso meio. Espírito Santo, és bem-vindo. Espírito Santo de Deus, pode fluir sobre esse recinto, nos corações, trazendo a revelação da tua palavra para esse dia. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra que acabamos de ler, ela traz uma verdade muito poderosa sobre as nossas vidas. Interessante que quando nós estamos falando de palavras, estamos falando daquela faculdade que o Senhor nos possibilita exercer a nossa expressão através dos sons. Interessante que tudo que nós estamos vendo hoje, tudo que existe, teve um momento que isso não existia. E foi exatamente pelo poder da palavra que tudo que existe está existindo. Se nós voltarmos lá para o livro de Gênesis, nós estamos diante do primeiro cenário do poder da palavra, onde Deus ele fala e ele já se comporta. Lá em Romanos fala que ele já se comporta como se aquilo já estivesse existindo. E quando ele diz haja luz, remetendo lá no livro de Romanos, quando Deus fala haja luz, ele já vê a luz antes dela acontecer e a luz aparece. A palavra ela tem um poder de trazer existência, ela tem um poder também de modificar destinos, ela tem um poder também de desestruturar armadilhas do inimigo. E nós sabemos que quando nós estamos falando da palavra, isso é tão poderoso que no livro de Tiago, no capítulo 3 e o versículo 10, diz assim que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós temos os nossos pontos falhos. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. É capaz de refrear também todo o corpo. Deus, quando falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição ela pode ter diversos significados, mas nesse contexto aqui, a perfeição é aquela pessoa
que apesar de ter muitas falhas e defeitos, mas Ele é capaz de refrear a sua própria língua. E quando nós estamos nos deparando sobre essa palavra, existem perguntas, existem questionamentos. E por falar em perguntas, naturalmente nós não gostamos. É uma característica do ser humano. Nós não gostamos de perguntas pessoais. Nós não gostamos de perguntas pessoais porque elas são invasivas. Elas são constrangedoras. Mas muitas das vezes, quando Deus faz perguntas para as nossas vidas, não é porque Ele não sabe a resposta. É porque Ele quer nos levar à resposta. Quando Ele perguntou a Abraão, quando Ele perguntou a Adão, Adão, onde é que você está? E Adão estava no jardim. Deus sabia a localização geográfica de Adão. Só que quando Adão responde, Senhor, Adão ele remete à resposta que ele não queria falar. Adão tinha pecado. Adão estava nu diante de Deus. Eu sei que essa noite Deus ele vai fazer perguntas ao teu coração, não porque Ele saiba, mas é porque Ele quer te confrontar e te levar a um novo plano, um novo patamar, a um novo nível, para que você possa exercer armas espirituais, para que você possa tomar posse daquilo que um dia Ele prometeu para a sua vida. Aleluia. Se eu fosse fazer aquela primeira pergunta que todos nós gostamos de responder e gostamos de perguntar quando estamos aqui: vocês estão felizes com Jesus? Amém. E Jesus? Amém também. E se fôssemos reformular essa pergunta: Jesus está feliz com as suas palavras? Jesus está feliz com aquilo que você tem proclamado, aquilo que você tem sentenciado com a sua boca? Você não precisa nem dizer amém e nem responder. A propósito, essa pergunta ela tem o mesmo efeito da pergunta que Deus fez para Abraão, que Deus fez para Adão, que Jesus fez para aquela mulher que estava lá no poço, que tinha diversos maridos. É uma pergunta reflexiva. É uma pergunta que muitas das vezes a resposta dói quando nós a respondemos para nós mesmos. Mas ela vai trazer cura. Ela vai trazer um novo direcionamento, uma nova estratégia. Aleluia. É verdade que o efeito das palavras, nós sabemos, eles podem trazer destruição. No livro de Números 14 e o versículo 26 em diante, fala de uma história muito conhecida, a história do povo hebreu. O povo hebreu, ele saiu do Egito por milagre, por misericórdia, pelo plano da salvação que já estava estabelecido para aquele povo. Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou provisão para aquele povo. Durante todo aquele período, Deus não desamparou o povo do seu coração, o povo de Israel. Mas a bem da verdade, em um determinado momento, Moisés começa a ficar incomodado com o que estava acontecendo. O povo tinha tido todo tipo de provisão da parte de Deus, mas teve um momento que faltou água. E quando faltou água, aquele povo começou a murmurar. Começou a usar suas palavras de forma que isso acendeu ira no coração de Deus. Mas é uma necessidade básica. E ainda assim Deus proveu. E aquela murmuração mexeu com o emocional do líder, Moisés. E nós sabemos que muitas das vezes nós somos afrontados pelos problemas do dia a dia. Nós somos levados a tomar decisões, a falar coisas que nós não queríamos
só porque nós estamos vivendo um momento de pressão. E às vezes nós falamos depois, quando a poeira baixa, se eu falei sem pensar, eu estava nervoso, eu estava assim, estava assado. E às vezes o pedido de desculpa, ele não traz de volta o estado anterior. O estrago já está feito. E foi exatamente nesse cenário que Moisés estava sofrendo uma pressão muito grande. E ele ouviu algumas coisinhas, aqueles cochichos, pessoas dizendo: era melhor que nós estivéssemos no Egito. No Egito a gente não passava por isso. Era melhor que nós morrêssemos junto daquelas pessoas que nós amávamos lá no Egito. Era melhor isso. E porque trouxe aqui? Porque nos trouxe aqui. E aquele líder, olhando aquela situação, começa a ficar desesperado. Ele ora a Deus. E Deus dá uma solução. Só que Deus dá uma estratégia para Moisés. Moisés fala à rocha. E quando falares a essa rocha, vai brotar água. Vai saciar a sede desse povo reclamão, desse povo que murmura. O emocional de Moisés já estava abalado. Já estava à flor da pele, como a gente gosta de falar aqui. E sabe o que aconteceu? Moisés fez a coisa certa. Provisão da água. Ele ia ser esse instrumento, só que ele fez da forma errada. Ao invés de falar, usar a palavra, a estratégia de Deus era falar a rocha. Moisés simplesmente bateu com muita força na rocha. Isso me traz algumas respostas sobre a nossa vida. Muitas das vezes nós fazemos a coisa certa da forma errada. Nós queremos fazer porque uma vez deu certo. Só que há uma instrução clara. Nós temos que entender que quando Deus ele nos direciona para fazer algo, Ele diz da forma que Ele quer que nós viemos fazer. Não adianta fazer a coisa certa da forma errada. O resultado é errado. Caim e Abel. Ambos estavam fazendo a coisa certa, estavam oferecendo algo a Deus. Estavam sacrificando a Deus. Mas só que um estava fazendo da forma errada e Deus rejeitou. E nós não queremos que os nossos sacrifícios, que o nosso tempo que nós passamos em adoração, nós não queremos que as nossas orações não sejam impedidas, não sejam simplesmente negligenciadas. Nós queremos ter a nossa oração ouvida pelos céus. Nós queremos ter resposta do jejum que nós fazemos. Nós queremos ter a resposta da oração, do momento que estamos aqui nos consagrando e adorando a Deus. Nós não queremos perder tempo. Então a estratégia é fazer a coisa certa, da forma certa. Nós não podemos sermos influenciados por palavras, por questionamentos, por murmurações, ainda que muitas das vezes somos tentados a fazer dessa forma. Por ouvirmos tanto palavras duras, nós somos tentados a falar aquilo que não deveríamos falar, gerando sentença, gerando morte, gerando destruição, piorando as coisas. Nós temos que estar o tempo todo vigilantes. Só vai ter um momento que nós não teremos mais que guerrear, quando nós estivermos lá nas mansões celestiais, quando partirmos, quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Mas enquanto estivermos aqui, é 24 horas vigiando e orando. Aleluia. O fato de termos cuidado com as nossas palavras reflete sim uma possibilidade, uma das formas de vigilância, de termos o cuidado com aquilo que sai. E Jesus ele falava: o que contamina o homem não é o que entra,
O que contamina um homem é exatamente aquilo que sai da sua boca. Que a nossa palavra ela possa ser palavra de bênção, palavra de restauração. Somos uma igreja missionária, somos uma igreja apostólica, somos uma igreja que amamos missões. E que antes, muito antes de usarmos os dons que Deus nos entregou, de usarmos as estratégias que Deus nos deu, nós devemos começar pela nossa palavra. A nossa palavra ela é tão poderosa que nós estamos aqui porque alguém falou a palavra da vida para as nossas vidas. Alguém nos direcionou através de palavras qual é o caminho. E toda a igreja missionária que ama missões, ela tem amor pelas almas. E a forma de resgate, o primeiro passo é falar, é profetizar, é trazer à existência aquilo que não existe, a libertação. Aleluia. Enquanto que declarações de fé e palavras de vida nos levam à promessa, murmurações cancelam promessas. Pelo fato de Moisés ter ferido a rocha, o povo não ficou com sede, o povo foi abastecido. Só que Moisés ele foi punido. Ele foi punido. Deus em um determinado momento chama Moisés assim: olha Moisés, deixa eu te mostrar a terra prometida. E Moisés contempla aquela terra prometida. Eu imagino que alegria ele teve no coração. Só que Deus ele fala para ele: olha Moisés, porque tu desobedeceste, tu usaste a metodologia errada, tu não vais entrar. Nem você, nem esse povo murmurador. Só vai entrar 2. Somente 2, aqueles que não murmuraram, tomarão posse dessa terra. Eu já ouvi falar que quando Deus ele faz uma promessa em nossas vidas, Ele cumpre. Isso é verdade. Só existe uma forma de cancelar uma promessa: quando nós saímos debaixo dessa promessa, quando nós saímos da direção. Aquele povo, Deus tirou do Egito para levá-lo à terra prometida. A promessa era essa. Mas aquele povo, ele começou a irritar o coração de Deus com esses comentários indevidos, essas reclamações, essas murmurações. Influenciou até a decisão de um homem de Deus, um homem ungido, um homem capacitado por Deus, a fazer algo que não estava no script, não estava na direção, no controle, na vontade de Deus. Não era isso que Deus queria para Moisés, que apesar de toda aquela pressão, ele continuasse firme. É isso a vontade de Deus para as nossas vidas, que mesmo apesar de tantas pressões emocionais, psicológicas, e tantos problemas, de tantas escassez que nós estamos passando, em algum momento da nossa vida, em algum deserto, o que Deus espera de mim e de você, é que continuemos firmes, continuemos perseverantes nessa palavra, porque Ele vai sim realizar aquilo que Ele prometeu para a sua vida. É necessário que tenhamos então o cuidado de refrear a nossa língua, temos o cuidado com aquilo que sai da nossa boca, para que promessas não sejam canceladas. Quando nós temos esse cuidado, nós lemos em Provérbios que a língua ela tem um poder sobre vida e morte. Ela tem poder de vida, ela tem também poder de morte. Quando nós refreamos a nossa língua, nós estamos exercendo também, só no fato de frearmos, o poder da vida. Porque aquilo que talvez fosse sair da tua boca, fosse uma palavra de morte, uma palavra de destruição, uma palavra que pudesse provocar um desânimo em alguém. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas, como a igreja missionária, como nós que estamos vivendo um aceleramento, um crescimento exponencial. O que Deus quer
é que nós começamos a usar a primeira das nossas armas, a nossa palavra. Aleluia, glória a Deus. Pressões e emoções parece que andam muito juntos. É difícil separar pressão e emoção. A pressão mexe no nosso emocional, problemas mexem no nosso emocional, mas as tribulações, ela tem um propósito de nos fortalecer e conhecer que o nosso refúgio está em Cristo Senhor. Aleluia. Se nós estamos passando por dificuldades, significa que Deus, Ele quer se revelar nessa dificuldade. É nesse cenário. Eu não sei qual que você está passando, eu não sei qual foi a pauta da tua oração, mas esse cenário é um cenário perfeito para você usar agora as suas palavras. Eu lembro que quando eu comecei a estagiar, meu primeiro emprego, eu reclamava muito do meu salário. E eu pensava que o reclamar ia, de certa forma, sensibilizar o coração de Deus. Triste engano. Eu vivi momentos de engano na minha vida, e as coisas não melhoravam, não sensibilizavam o coração de Deus. Quanto mais eu reclamava, o salário não dá para fazer isso, não dá para nada, mais difícil ficava. Mais difícil ficava. Até Deus, que pela sua infinita misericórdia, me mostrou que eu estava errando. Eu precisava abençoar, eu precisava agradecer, para que Deus abrisse as portas. E foi fazendo exatamente isso. Quando dava aquela vontade de reclamar, eu começava a agradecer a Deus. Eu começava a profetizar algo de especial. E Deus abriu outras portas para a minha vida. Aleluia. Eu não sei do que é que você tem reclamado. Talvez o cenário seja difícil mesmo de dizer: Deus, muito obrigado. Deus, eu profetizo uma prosperidade na minha vida conjugal. Eu quero prosperar também na minha vida sentimental, Senhor. Eu quero prosperar, Senhor, em determinadas áreas da minha vida. E eu quero já te agradecer pelo que tu estás fazendo e já vai fazer, ainda que eu não esteja contemplando isso nesse momento. Mas a tua inteligência, a tua fé te leva a fazer dessa forma, porque dessa forma você alegra o coração de Deus. Dessa forma você sensibiliza o coração de Deus para fazer o sobrenatural. Aleluia. Eu não sou tão antigo assim, tá? Mas eu sou de uma época que a gente falava muito em fax. Eu acho que a maioria das pessoas aqui não são, né? Quem deu aquele sorrisozinho já sabe, né? Já é de algumas décadas atrás, né? Então, aquele aparelho era uma coisa incrível, né? Depois do telex, telégrafo, aí surge a ideia do fax. Facsímile, né? Então, o que acontece? As coisas foram aprimorando, né? Foram melhorando, tecnologia foi vindo. Aí o fax não era só fax, era fax com telefone, depois fax com copiadora, aí depois teve a famosa impressora que imprimia em preto e branco, coisa incrível. Depois impressão colorido. E nós somos assim muito aficionados por funcionalidades, né? Nós queremos comprar algo que tenha muitas funções pelo preço de uma. Isso chama atenção de um modo geral. E as empresas de marketing, de um modo geral, se aproveitam desse detalhe. Mexe no nosso emocional, né? Compre 2 e leve 1, promoção. Eu vou levar 2 funções pelo preço de uma função. Shampoo e condicionador, por exemplo, né? Há aqueles que gostam. Mas assim, quando a gente fala de tecnologia, a impressora evoluiu. Hoje tem impressora que faz tanta coisa, tantas funções. O celular também. Sou de uma época que o celular era somente para fazer ligações, tá? Então acho que a maioria também aqui, vocês não alcançaram, mas vocês leem história, né?
aquele celular que era preto e branco, o famoso lanterninha. E quando veio com lanterna, então fez o maior sucesso. Além de lanterna, celular. Rapaz, que coisa incrível. Para quem gosta de coisas mais práticas, né? Excelente. Eu lembro que eu tive um problema muito sério. Um encanamento, né? Quebrou na entrada da minha casa. Furou e começou a vazar água, e de forma que não conseguiam encher a caixa d'água. E já era de noite, era tarde, e eu não tinha lanterna, mas eu tinha um celular lanterninha na época. E esse celular lanterninha foi uma bênção naquele dia para a minha vida. Eu coloquei, posicionei ele de tal forma e consegui resolver aquele problema. Eu fiquei tão feliz com essa dupla função do celular. Meu Deus do céu, que avanço de tecnologia. É realmente cômico, mas é verdade. Eu fiquei tão feliz que eu acho que eu repeti essa história para minha esposa, que ela contemplou, estava lá, mas de vez em quando eu repetia, isso mexeu comigo. Eu acho que mexe com vocês também, não é isso? Quando algo é útil em momento inoportuno. Exatamente. Celular com dupla função. Hoje nós temos um celular que é também câmera fotográfica, é também um mini computador portátil, GPS, mapa virtual, enfim, tantas coisas. Nós somos atraídos por dupla função. Interessante que existe no nosso corpo algo também que tem duas funções. Ao contrário da tecnologia, ao contrário das tecnologias, que uma soma-se com a outra, uma completa a outra. No nosso corpo, esse órgão ele tem dupla função, antagônicas, opostas. Enquanto um fala de um sentido, o outro fala do sentido oposto. E eu estou falando exatamente desse órgão minúsculo chamado língua. Ele tem dupla função. Ele pode ser usado para trazer a vida, para construir cenários, para determinar futuros destinos. E a sua função oposta é exatamente destruir tudo isso. Destruir vidas, destruir sonhos, roubar a alegria alheia. Mas tem pessoas que usam as duas funções. E pode? Não pode. É permitido. O controle está sobre você. E sobre isso, lá em 1 Coríntios 6:12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Em Tiago diz assim: da mesma boca, Tiago 3:10, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso pode brotar da mesma fonte bênção e maldição? Água doce e água amarga? A vida e a morte está no poder da nossa língua, pela nossa palavra. E quando nós usamos a palavra que sai da nossa boca na função errada, na função que nós não devemos usar, isso tem um nome específico. Os hebreus, os judeus, eles estudam muito os efeitos do mau uso da língua, da maledicência. E para cada tipo de pecado existe um nome específico. E nós não estamos aqui para trazê-los, todos eles à tona. Mas quando nós falamos, ou melhor, fazemos o mau uso da verdade, nós estamos cometendo perjúrio. O mau uso do dinheiro público é chamado de corrupção. O mau uso do poder é chamado de abuso, de opressão, de tirania. E o mau uso dos olhos, lascívia, cobiça. E o mau uso da língua, maledicência ou lashon hara do hebraico, que quer dizer língua maldita, língua que fofoca, língua que traz falso testemunho, língua que faz tudo aquilo que Deus não quer que a gente faça.
E eu queria trazer agora rapidamente, vamos voltar um pouco sobre a história de Davi. Em um determinado momento, Davi estava se alegrando na presença de Deus. Casado com a filha do rei Saul, Mical. Feliz da vida, morando num palácio. Mas ele estava sendo tomado pelo Espírito de Deus. E ele se alegrou. De uma forma que chamou a atenção daquelas pessoas. E também chamou a atenção da sua esposa, Mical. E essa mulher, ao se deparar e ver aquela cena, ela se ridicularizou. Ela achou aquilo ali reprovável. E quando Davi entra, cheio de alegria, querendo abençoar a família, querendo transbordar aquilo que ele estava sentindo, ele foi bloqueado por palavras. Ela começa a repreendê-lo, dizendo que aquilo que ele estava fazendo era algo absurdo. Um rei fazendo isso, se passando por isso. Aquela mulher não só entristeceu o coração daquele rei, aquela mulher entristeceu o coração de Deus, porque era o próprio Deus que estava se manifestando daquela forma na vida daquele homem. E o fim daquela mulher não foi bom. Ela continuou no palácio, filha do rei, continuou com suas regalias. Mas aquela mulher, ela ficou estéril. Ela nunca teve um filho. Sabe o que significa? Que quando nós falamos o que não devemos, quando a nossa palavra vai de encontro ao ungido do Senhor, nós nos tornamos estéril. A capacidade de produzir algo novo é mortificado. Interessante que a Bíblia já nos fala sobre isso. Que quando nós temos esse discernimento, esse cuidado, o povo prospera, o povo cresce em união. A vontade de Deus é que o povo dele viva unido. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando existe união, há uma bênção, há uma promessa de bênção estabelecida sobre esse ambiente. E não existe união onde existem palavras que ferem, palavras que murmuram, palavras que apontam erro de A, de B, de C e D, palavras que ferem aqueles ungidos do Senhor. Não há prosperidade, não há crescimento, não há frutificação no espírito. O exemplo de Mical nos traz a gravidade do que é falar a palavra indevida. O exemplo de Mical nos traz uma reflexão profunda também sobre uma questão chamada assassinato. Ela matou a capacidade de produzir, de ter filhos. E a Bíblia diz que palavras erradas, ela é equivalente a um assassinato. Porque pessoas que derramam sangue, há uma maldição sobre essas pessoas. Derramamento de sangue gera infertilidade emocional, espiritual. E a nossa palavra, ela tem poder de trazer vida ou morte. E se trouxer morte é um assassinato. A Bíblia trata palavras erradas com tom de assassinato, trazendo as mesmas consequências. Aleluia. Mas eu não vim só falar de Lashon Hará. Eu não vim só falar essa noite aqui de língua maldita. Eu quero falar também do poder, da primeira função da nossa palavra. A nossa palavra também, ela pode trazer vida. Aleluia. E foi para isso que nós aqui da Maná, nós que recebemos o perdão dos nossos pecados, fomos chamados para usar a função de vida e desativar a função de morte. Quem de repente falou algo
com seu filho, com sua esposa, com seu cônjuge, com seu patrão, com seu vizinho, aquele que está te apurrinhando. Peça perdão a Deus, se arrependa e comece a abençoá-los. Aleluia. Comece a abençoá-los, porque através da tua palavra Deus vai abençoar primeiramente você. Foi exatamente dessa forma que Deus se manifestou na vida de Jó. Foi quando aquelas pessoas que estavam apontando o erro na vida dele, estavam ferindo o seu coração. Foi exatamente dessa forma que Jó fez. Começou a abençoar os seus inimigos. E Deus o abençoou e trouxe tudo de volta, trouxe a restituição sobre a vida daquele homem. E é tempo de restituição. Uma aplicação direta da palavra da vida está lá em Ezequiel 37. Vale de ossos secos. Sempre vai existir um cenário que nós podemos decidir qual ferramenta, qual função utilizarmos da nossa palavra, da nossa língua. Sempre existirá um cenário específico. No vale de ossos secos, Ezequiel poderia simplesmente reclamar, cruzar os braços e reclamar com Deus: o que é que eu posso fazer com isso aqui? Isso não é da minha conta. Cenários de vale de ossos secos, ele remete também situações que nós estamos passando, situações impossíveis, situações improváveis, que Deus nos leva a fazer aquilo que nós não podemos pelas nossas forças. E Deus dá uma instrução para aquele homem, para aquele profeta: fala, fala. Deus não mandou fazer outra coisa, Deus não mandou jejuar, Deus não mandou orar naquele momento, Deus não mandou fazer nada, só fala. Só fala. Vai ter batalhas na sua vida que você não vai precisar fazer nada. Comece falando, profetizando. Comece falando e Deus ele vai fazer o resto. Aquilo que você não pode. Talvez alguém tenha orado aqui essa noite, pedindo a Deus um direcionamento. Deus, está tão difícil na minha vida, eu já não sei mais o que fazer. O cenário está assim, a situação está assim, está cada dia ficando mais difícil. Eu já jejuei, eu já clamei, eu já adorei, eu já derramei lágrimas. Será? Mas o que Deus ele quer, essa tarde, esse finalzinho de tarde, Ele quer que você comece usando uma arma que talvez você nem estava esperando essa noite. Ele está surpreendendo corações aqui essa noite. Comece profetizando, comece determinando e agradecendo. Nós somos filhos de Deus, somos feitos à sua imagem e semelhança, e como filhos nós herdamos características do nosso Pai. Amém? Como filhos nós herdamos características de Deus. E está no nosso DNA, está escrito como promessa. Quando Deus disse haja luz, Ele estava usando o poder da palavra. E nós podemos pegar isso para a nossa vida, trazer à existência aquilo que não existe, usando o poder da palavra, porque nós somos herdeiros de um Deus maravilhoso, de um Pai bondoso, que transfere também suas características para os seus filhos. Você tem a capacidade de trazer a vida sobre a sua palavra, sobre um cenário tão difícil. Ouse profetizar no vale de ossos secos. Ouse profetizar no vale de ossos secos. Aleluia. E você vai testemunhar. Aleluia. E você vai viver um novo momento na sua vida. Um momento maravilhoso. Apenas uma palavra. Apenas uma palavra da parte de Deus pode mudar também o nosso cenário. Eu não sei se alguém está precisando de cura, ou se alguém na sua família está precisando de cura. Jesus estava
em um determinado momento, quando foi abordado por um centurião, um homem que exercia autoridade militar, e aquele homem desesperado, dizendo que o seu servo estava muito doente, entre a vida e a morte, e foi falar com Jesus. Só que ele disse assim: olha, não precisa que tu vás lá, basta uma palavra. Eu também sou homem de autoridade. Quando eu falo para o meu servo, faz isso, ele faz. Não faz, ele não faz. Eu tenho autoridade sobre o meu comando, palavra de autoridade. Basta uma palavra tua, Jesus, e o meu servo lá estará curado. Aleluia. Uma palavra do Senhor é o suficiente para transformar a tua cura em um grande testemunho, a tua dor em um grande testemunho. Não importa se a pessoa que você está pedindo pela cura não está aqui. Talvez ela esteja na sua casa, em outro bairro, em outra cidade, em outra nação, mas está precisando muito de um milagre de Deus. Mas é através da tua palavra que essa pessoa vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia.